somos apaixonados por seguros. A Educa Seguros é uma agência de marketing digital e criação de conteúdo especializada em seguros. Do planejamento à análise de resultados, realizamos a gestão completa da sua estratégia de marketing digital. Criamos conteúdo em diversos formatos para que sua empresa se aproxime do seu público, seja qual for a plataforma. Em texto, áudio ou vídeo, potencializamos a estratégia de comunicação e marketing digital da sua empresa. E não para por aí! Produzimos eventos online presenciais. É a sua marca em destaque por meio de produções exclusivas e nos maiores eventos do mercado de seguros. Quer saber como a Educa Seguros pode ajudar a sua empresa? Acesse educaseguros.com.br e conheça nossas soluções. Olá, bem-vindos. Eu sou a Larissa Gonçalves, responsável pelo RC Geral na Argo. Estou aqui para falar com vocês um pouquinho sobre responsabilidade civil geral. Bem-vindo a mais um painel da FETransporte Brasil Conference. Eu sou a Larissa, responsável pelo RC Geral na Argo Seguros. Eu vou apresentar para vocês um pouquinho sobre o tema. E o que é o seguro de responsabilidade civil geral? É o ramo de seguros que protege o patrimônio do segurado contra reclamações relacionadas a danos materiais e corporais causados a terceiros que tenham sua origem por acidente súbito ou acidental. E quem são esses terceiros? Os terceiros são quaisquer pessoas físicas ou jurídicas que possam ter sido prejudicadas por um evento danoso, exceto o próprio segurado, os seus ascendentes, descendentes, cônjuges ou seus empregados. E dois pontos muito importantes para caracterizar a cobertura do RC Geral. O RC Geral ele tem dois principais gatilhos. Ele cobre dano material e dano corporal. Então, independente da cobertura que você contrate, você precisa ter dano material ou corporal. E o que são esses danos? Dano material é qualquer tipo de destruição causada a um bem material tangível. E o dano corporal, uma lesão causada a um corpo de um indivíduo. Pode passar. Além dessas coberturas, temos algumas coberturas que são dependentes e decorrentes de dano material e corporal. Os danos morais, os lucros cessantes ou perdas financeiras, as despesas de contenção e os custos de defesa que podem estar envolvidos em uma ocorrência de sinistro. Pode passar. E aqui um ponto que sempre causa muita dúvida no dia a dia. Às vezes a gente tem um risco que a gente não sabe exatamente como colocar, a gente sabe que precisa de um RC, mas não sabe exatamente qual ramo ir. Então temos muitos ramos que parecem RC, tem cobertura para terceiro, mas não fazem parte do RC Geral. São os danos relacionados com circulação de veículos, esses devem ficar dentro do RCF. Os danos relacionados, ou os RCs relacionados a transporte de cargas. Os RCs relacionados à navegação aérea, hangar, Os RCs relacionados à navegação aérea, hangar, o RC dos passageiros, ou até mesmo os prestadores de serviço em aeroportos. O RC operador de usina nuclear, os RCs relacionados com extração, perfuração e exploração de petróleo, os RCs relacionados a embarcações e as falhas profissionais. As falhas profissionais e o RC operador portuário. Pode passar. E
quais são os riscos que não são cobertos por uma pólice de RCG? Erros e falhas profissionais, esses devem ser contratados dentro de uma pólice de RC profissional. Os bens de terceiro em poder do segurado, algumas coberturas com alguma exceção, vou mostrar para vocês depois. Roubo e furto de qualquer natureza, performance dos serviços prestados, e aqui a gente coloca um ponto importante: sempre que eu executo um serviço, a cobertura de RC geral, ela não vai cobrir a eficácia daquele serviço. Os danos causados por força maior, os danos causados por manifestação da natureza, atos dolosos, lucros cessantes, perdas financeiras e danos morais que não sejam diretamente ligados a dano material e corporal coberto pela pólice. Pode passar, Rafa. Falei bastante, mas como eu começo a contratar o RC geral? Eu gosto de dividir o RC geral em 3 grandes blocos. Acredito que fique mais fácil de entender melhor o que nós vamos cobrir e fazer essa contratação. Uma parte, o que eu quero cobrir? Eu quero cobrir dano material e corporal relacionado aos imóveis do segurado? Ou eu quero cobrir com os serviços realizados pelo segurado? Ou posso também querer cobrir os produtos fabricados ou fornecidos pelo segurado. Então, quando você tem um RC, você não sabe muito bem por onde começar, quais coberturas contratar, olha o seu risco, entende qual tipo de dano você quer cobrir. Eu quero cobrir os imóveis, eu quero cobrir serviços, eu quero cobrir os produtos. Eu vou falar um pouquinho melhor de cada um deles para vocês a seguir. Próximo. Os locais do segurado. E aqui a gente tem uma diversidade muito grande de coberturas. Estabelecimento comercial e industrial, conhecido como operações, estabelecimento de ensino, RC auditórios, RC clubes, hotéis, parques de diversão, restaurantes. Mas qual a diferença com tanta cobertura de estabelecimento? Cada cobertura ela vai ser um pouquinho mais ajustada para a realidade de cada tipo de estabelecimento. Mas, de forma geral, elas vão cobrir existência, uso e conservação dos imóveis do segurado. E o que é existência e conservação? É se o imóvel pegar fogo e atingir um vizinho, alguém escorregar no local, uma parede cair, um afogamento em uma piscina e para os hotéis e clubes, intoxicação alimentar por algum alimento fornecido no local. Pode passar, Rafa. E aqui tem algumas coberturas que também são de estabelecimento, mas elas têm alguma particularidade. Os shoppings. Dentro de uma pólice de shopping center, além do shopping, todos os lojistas são segurados e terceiros entre si. Como assim? Qualquer dano que um lojista sofra causado por outro lojista ou pela estrutura do shopping está coberto na pólice. Então, nós temos aqui uma pólice que, além do segurado principal, ela vai cobrir todas as empresas que estejam lá dentro. O RC Condomínio. O RC Condomínio, ele é uma cobertura voltada para o proprietário de um imóvel, mas que efetivamente não exerce uma atividade comercial nesse local. Isso é muito utilizado para os condomínios comerciais ou até mesmo para os galpões ou condomínios logísticos. Então, está coberta pela pólice a existência e conservação das áreas comuns do local, mas não está coberto a atividade executada pelos locatários desses locais. O RC Farmácia, que além dos danos de existência e conservação, vai cobrir o aviamento de receita, aplicação de injeção ou de um curativo. Pode passar.
E aqui a gente fala um pouquinho das exceções para danos a bens sob guarda do segurado. Na cobertura de armazéns gerais, estão cobertos os danos às mercadorias armazenadas pelo segurado que sejam de propriedade de terceiros, exceto incêndio, roubo, alagamento e eventos da natureza, onde a cobertura é contratada dentro do seguro patrimonial. Além disso, nós temos aqui as coberturas de guarda de veículos e guarda de embarcações, que vai cobrir existência ou conservação do imóvel, incêndio, roubo e muitas vezes colisão dessas embarcações ou veículos. Serviços. O segurado ele pode realizar uma infinidade de serviços de naturezas diferentes. O segurado ele pode promover eventos, ele pode fazer serviços nos locais de terceiros, de limpeza, de manutenção, ou até mesmo visitas técnicas mais simples. Ele pode executar obras civis, ele pode fazer içamento e descida, ou ele pode fazer vigilância de outros locais. E para cada serviço desse, existe uma cobertura diferente. O segurado ele pode realizar uma série de atividades fora dos estabelecimentos deles. E aqui eu vou pontuar como contratar e como entender a que melhor se adapta às necessidades do segurado. O RC Eventos, ele é contratado em casos de shows, festas, conferências ou até mesmo feiras ou exposições. A cobertura de prestação de serviços, ela pode ser contratada para serviços de manutenção, para serviços de limpeza, para serviços de poda de árvore, de jardinagem, limpeza de vidros. Ela tem uma infinidade de usos diferentes. Ela pode ser utilizada até mesmo para serviços de escritório ou para aulas externas. A cobertura de obras civis. Existe uma série de tipos de construção que podem estar cobertos pela cobertura. Desde as construções mais simples, quanto às construções mais elaboradas, pode ser utilizada para uma barragem de água, ou até mesmo para a construção de um muro na sua empresa. Além das construções civis, dentro da cobertura de obras civis, ficam os serviços de instalação e montagem. Instalação e montagem de qualquer natureza, que podem ser para estruturas metálicas, podem ser de máquinas e equipamentos. Vamos falar um pouquinho melhor das adicionais que podem ser contratadas junto com essa cobertura, que vão ampliar e garantir a tranquilidade do teu cliente. Cobertura de carga e descarga. Ela pode ser utilizada para os serviços de içamento, de descida, de movimentação interna, e os serviços de guarda ou vigilância, que são utilizados para as empresas que fazem a guarda dos bens de terceiros ou serviços de segurança. Pode passar, Rafa. Ou a cobertura pode ser para produtos que o segurado fabrica ou fornece a terceiros, que vai cobrir o dano material e o dano corporal causado por esse produto após a entrega definitiva aos terceiros. Além disso, você pode precisar cobrir o recall dessas mercadorias. A cobertura na apólice, ela vai amparar as despesas de marketing para anunciar em mídia, para retirada desses produtos do mercado. Além disso, você também pode cobrir o armazenamento e o transporte desses produtos. Além das coberturas básicas que mencionamos atrás, existe uma série de coberturas adicionais que podem ser utilizadas para ampliar a cobertura existente na apólice. Aqui eu mostro um pouquinho das mais conhecidas e das mais pedidas. O RC Empregador,
que vai cobrir morte e invalidez permanente dos empregados do segurado, cobertura de poluição súbita, que é uma cobertura exclusivamente para os danos causados por poluição a terceiros, e aqui a gente fala apenas de terceiros, pessoas físicas ou jurídicas. Não está coberto nessa cobertura os danos causados ao meio ambiente. Para cobrir os danos ao meio ambiente, é necessário contratar uma apólice de RC ambiental. E a cobertura de riscos contingentes, que vai cobrir o uso eventual de veículos dos empregados do segurado enquanto a serviço, desde que caracterizado o uso eventual desses veículos. Mas como nós caracterizamos esse uso eventual? Para os funcionários que trabalham regularmente com seus veículos, fazendo visitas a clientes, ou entregas, ou qualquer coisa similar, você tem a caracterização do uso comercial desse veículo e do uso contínuo desse veículo a trabalho. Então, essa cobertura deve estar enquadrada dentro do RCF. O risco contingente, ele vai cobrir quando há necessidade de um veículo por um uso emergencial, não há um veículo da companhia, não há um veículo, um público, um táxi, um Uber, por algum motivo foi utilizado o veículo do empregado e ele sofreu ou causou um acidente durante esse percurso. E aqui as coberturas de obras civis. É muito importante que quando você contrate uma apólice de obras civis, você olhe com atenção as coberturas adicionais que você está agregando a essa apólice. A cobertura de obras civis, ela vai cobrir existência e uso e conservação da obra, os acidentes causados pela obra a terceiros, porém, é necessário contratar algumas coberturas adicionais para que essa cobertura fique um pouco mais completa. Os danos causados ao proprietário da obra. E quem é o proprietário da obra? É quem contratou. Em alguns momentos, você pode ter serviços de ampliação de um local. Os bens pré-existentes do proprietário, eles não estão automaticamente amparados pela cobertura de RC Obras. É necessário contratar uma cobertura adicional para amparar essa parte do risco. Os danos relacionados à fundação também precisam ser contratados como cobertura adicional. Os danos causados que sejam motivados por uma falha no projeto também fazem parte de uma cobertura adicional. E o RC Cruzada, que vai ampliar a cobertura para todos os contratados e subcontratados do canteiro de obra. Aqui temos mais algumas coberturas comuns às coberturas nas condições de estabelecimento. A primeira é a cobertura de subsidiária de cargas, que vai amparar o dano causado por uma mercadoria do segurado enquanto transportada por empresas terceiras, ou até mesmo, em alguns casos, por empresas ou pelo próprio segurado. A circulação de equipamentos em vias adjacentes ao local de risco, as pequenas obras de reforma. As apólices de RC, elas excluem nas condições de estabelecimento os danos causados por qualquer tipo de construção. Então, é necessário contratar uma cobertura para amparar as pequenas obras de reparo realizadas no imóvel. Alguns clausulados já possuem essa cobertura automaticamente inserida, mas é necessário olhar com atenção qual cobertura você tem contratado e o que a seguradora te oferece. Os danos causados a objetos pessoais de empregados. Quando a gente pensa num incêndio ou numa ocorrência maior, é natural que os seus funcionários eles evacuem o local e talvez não peguem os bens pessoais deles, bolsa, celular e afins.
existe uma cobertura para cobrir esses bens que estão no local de risco e que não são de propriedade do segurado. E o fornecimento de bebidas e comestíveis, que vai cobrir o dano causado por intoxicação alimentar de bebidas ou alimentos fornecidos no local. Bom, principais informações. O que a gente aqui na seguradora quer ver para entender o teu risco e precificá-lo cada vez melhor? O nosso objetivo é sempre identificar exatamente o que a gente vai cobrir, o volume de pessoas que a gente tem circulando no local e o tamanho da operação que a gente vai cobrir. Então, quanto melhor a informação, quanto mais apurada a informação, melhor a condição que você pode receber ou até mesmo evitar uma negativa de risco. Muitas vezes recebemos atividade de KNAI, que não necessariamente traduz o que o segurado faz. Então, é importante que você envie o que você está cobrindo. Você quer cobrir uma indústria? Se você quer cobrir um serviço, que tipo de serviço esse segurado vai realizar? Aonde ele vai estar? Se tem alguma particularidade? Quanto melhor a qualidade da informação que você fornece, melhor vai ser precificado o seu risco, e melhor um subscritor pode te ajudar até a identificar falhas de coberturas que podem existir. E o tamanho do risco? Como a gente identifica? A maior parte dos riscos, ela é subscrita, ela é analisada pelo faturamento bruto, porém, alguns riscos, eles levam em consideração outros fatores que servem para dimensionar melhor no caso a caso. Por exemplo, um RC condomínio. Como eu não cubro a atividade que é executada no local, não faz sentido cobrir o faturamento ou o aluguel que você recebe por isso. Então, nós olhamos a área construída daquele local. Quanto maior o galpão, maior o prédio, maior o risco. Quanto menor, menor a exposição. Estabelecimento de ensino. Também, o faturamento ele não traduz o risco que temos lá. Então, para analisar uma escola, olhamos o número de alunos que aquela escola possui. As obras. Vamos olhar o valor total da obra, o valor de mão de obra necessário para essa construção. Para clube, muitas vezes o faturamento, principalmente nos clubes, ele pode variar muito e não necessariamente com uma diferença clara na exposição de risco. Então, nesse caso, utilizamos o número de sócios daquele clube para melhorar o entendimento da exposição de terceiros. Nos auditórios, o número de assentos existentes naquele local. E para a cobertura de prestação de serviço? É uma cobertura que pode ser aplicada para uma infinidade de coisas diferentes. E como analisar, como entender qual a exposição do segurado? Hoje, nós olhamos quantos funcionários o segurado vai dispor para executar aquele serviço em locais de terceiros. É um serviço que pode ser executado por uma pessoa, o segurado tem 300 pessoas executando um serviço, então é uma informação importante para nós entendermos o tamanho da operação. Para os parques de diversão, o número de visitantes por ano, e para o guarda de veículos e guarda de embarcações, o número de vagas existentes no local. Então, eu fico por aqui com o RC Geral, um bom painel para vocês, uma boa jornada, espero que tenha sido produtivo.